Olá, médicas e médicos ilimitados. Mais um episódio de Medicina Ilimitada e hoje com uma médica ilimitada, contando histórias ilimitadas, falando sobre a versatilidade da medicina, falando sobre a beleza que é a nossa profissão. Comigo hoje, uma querida amiga, um símbolo para mim do que é a boa medicina, do que é a construção de uma vida baseada em valores. Mayra, você dispensa a apresentação. Muito obrigado por estar aqui. O Medicina é a sua cara, eu não tenho dúvida disso, mas muito obrigado por dar seu tempo. Eu sei que é extremamente escasso. Então, assim, para a gente é um verdadeiro presente tê-la aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fico lisonjeada de ser lembrada com tantos elogios assim, mas eu acho que eu estou fazendo só a minha parte, que é o que todos nós devemos Lembrado com muitos fazer. elogios e muito carinho, e mais que merecido, viu? Porque eu tenho um Obrigada. carinho enorme, já falei há pouco, né? De como me impressiono com a forma como você conduz a tua profissão, a tua vida pública e política. A gente vai falar disso um pouquinho. Mas a gente tem um costume aqui, Mayra. A gente acredita que a medicina é um chamado, Uhum. né? E eu sempre, quando eu defini quais eram os passos do Medicina Limitada, minha primeira coisa é, eu quero colocar na cabeça das pessoas que sim, que isso aqui deve ser um chamado, não é só um negócio, tem um negócio muito maior por trás. Quando foi o seu chamado? Como foi a Mayra ser chamada para a medicina? E já linka com a política, porque se é um outro chamado, tem que ser divino, porque se todo mundo encarasse assim, Sim. talvez a gente tivesse uma condução diferente no nosso país, né? Bom, acho que a medicina, minha mãe sabe mais do que eu quando ela começou na minha vida, mas segundo ela, aos 8 anos de idade, eu já dizia que eu queria ser pediatra, né? Então, Pediatra, só assim, sou pediatra. E o meu sonho era fazer medicina na adolescência. Quando eu passei no vestibular, as pessoas diziam assim: espera para definir o que você vai fazer dentro da medicina, que você vai ver tantas coisas. Mas eu também já tinha o desejo de ser pediatra mesmo. Então, durante toda a faculdade, meus primeiros estágios foram na pediatria. Eu nunca pensei em ser oncologista, pneumologista, cardiologista. Sempre o sonho foi ser pediatra. Olha, era tudo o que eu não queria ser, você sabia? E apesar de amar crianças, me dou super bem com elas, mas é muito difícil você lidar com alguém que não sabe, de certa forma, expressar o que está sentindo, né? Então, a criança, ela expressa a dor com choro. Ela não diz onde aponta a dor, ela não sabe apontar a dor, ela não sabe o que é febre, ela não sabe o que é dor na perna, né? Então, assim, é muito difícil vocês tirarem da criança, da mãe, dos pais, primeiro a aflição, entender isso, né? E entender o que é que ela está sentindo, na verdade. Para mim é uma verdadeira magia. Então, né, na dúvida, eu dizia, não quero ser isso. Para mim é exatamente isso que é instigante, é o encanto de você, com a sensibilidade daquele ser, conseguir saber o que que ele sente. E eu sinto isso com os bebezinhos de 500 Uma gramas, de coisa. 600 gramas. Essa semana eu estava de plantão no HGF e tem um bebezinho cirúrgico, tá sedado, mas ele estava extremamente irritado, a sedação já criando tolerância. Então eu olho, passo a mão na cabeça, eu fico tentando, meu Deus, imaginar o que que ele está sentindo, o que que ele está precisando. Então isso me encanta, a sensibilidade de você tentar entender o que um ser que não consegue se expressar por palavras, por atos, como os adultos, sente, e você conseguir atender às necessidades dele. Então, esse encantamento pela pediatria nunca desapareceu. Muita gente, meus filhos dizem assim: mamãe, você trabalha tanto, tem gente que é tão bem sucedido financeiramente, eu vejo você trabalhar tanto e você não é rica. Na pediatria você não enriquece, mas se eu nascesse de novo, eu escolheria ser médica de novo, escolheria a pediatria de novo, porque para mim não existe a vinculação financeira, mas a satisfação pessoal. Por isso que mesmo doente eu trabalhei durante o período que eu estava com câncer. Eu fazia teleatendimento para as crianças do Rio Grande do Sul durante Nas a enchente. enchentes. Então, assim, é uma satisfação, não é um negócio para mim. Você acaba percebendo que isso preenche a gente, né? Assim, Sim. é interessante. Claro que ninguém vai dizer aqui que o financeiro não faz Não, sentido. precisamos do dinheiro também. Faz todo sentido, mas quando a gente olha para trás e vê... E isso foi uma das razões que eu quis criar o Medicina. Eu quis reviver a coisa boa que era ser médico. E confesso, eu estava num momento de dúvida se eu queria seguir na carreira, apesar de, graças a Deus, ser reconhecido no que eu faço, ser bem-sucedido, inclusive financeiramente, mas eu tinha dúvidas, né, se eu conseguia, se fazia sentido seguir, porque o sistema ele não é simples, né? Não. Há muitos desafios na nossa carreira.
E é muito interessante porque quando você olha para trás e diz, poxa, a grande felicidade não está no dinheiro que você recebe na consulta. É aquele muito obrigado, quase que silencioso, que talvez você receba vários muito obrigado daqueles bebezinhos, né? Sim. Então, eu acho que isso é o que você falou, é fundamental. Imagine você entregar um filho Ah, vivo para um pai e para uma mãe, né? É uma satisfação satisfação. que não tem como a gente definir. E eu já trabalhei, hoje eu trabalho só em UTI neonatal, mas eu trabalhei em UTI pediátrica, onde a gente recebe crianças vítimas de traumatismos graves, TCE, meningite, quadros graves. E a família ali fora desesperada e você olhando para aquela criança e dizendo poderia ser meu filho, devolvê-lo vivo para aquela família, não tem nada que Não, pague não tem nada. essa emoção. Mas é uma relação médico-paciente distinta, né? Como é que é gerenciar, né, a ansiedade do pai? Porque, assim, quando você é, por exemplo, um médico oncologista, que né, o filho pergunta pelo pai, de certa forma, é o ciclo normal da vida, né? Sim. Como é, então, gerenciar exatamente o contrário? Quando está perto de se inverter esse ciclo, que para mim, eu acho que não tem dor pior do que o pai e a mãe perderem um filho, né? Como é gerenciar essa ansiedade, essa angústia mesmo, né? De ter um filho, como você disse, poxa, estou no UTI pediátrico, estou tendo Natal, não tem ninguém rindo, Sim, né? sim. Como é que você gerenciar essa relação com os pais? Primeiro, você tem que oferecer para eles a segurança de que você é capaz de fazer uma mudança. Às vezes, não. Às vezes, a morte é um caminho por conta das condições adversas. Mas quando a família sente segurança, que você está ali determinado, empenhado em ser a diferença para aquele bebê e que vai utilizar todos os meios, e mesmo durante o seu cansaço, você não vai desistir, faz muita diferença na vida das famílias. E você precisa envolver as famílias no processo de tratamento. A sua parte é técnica, médica, Claro. mas você precisa envolvê-los espiritualmente, porque é muito importante para a criança a emoção dos pais. Famílias que estão desestabilizadas, que chegam desesperadas, eles passam essa emoção para a criança. Então, o que um bebê precisa, o que uma criança grande que também está sofrendo precisa, é saber ter segurança de que nós estamos ali perto. Eles podem não falar, mas eles sentem. Então, eu acho que você tem que envolver a família no processo de cura e também no processo de morte. Eu tinha muito medo, porque eu não tinha o conhecimento técnico sobre isso, de até quando a gente podia se envolver no Certo. tratamento e na luta. E eu aprendi, junto com a bioética e nos Médicos de Cristo, que é um diferencial na minha vida, que a gente deve se envolver, sim. A gente não pode se envolver a tal ponto da gente não ter descanso, de levar para casa e para as nossas famílias o problema dos nossos pacientes. Mas Jesus se envolveu com todas as pessoas doentes, ele chorou quando Lázaro morreu, Uhum. ele chorou quando foi ressuscitar uma criança. Então, a exemplo de Cristo, a medicina humanitária cristocêntrica, a gente se envolve e participa da dor do outro, mas com os limites que a gente vai aprendendo à limites medida. éticos e Isso, tudo. os limites éticos. Já adianto que não tinha o que a gente está falando aqui não foi combinado, e na verdade a gente combinou outras coisas para conversar, a gente vai conversar sobre isso, mas ver você falar, não só aqui, mas quando você está fazendo pronunciamento na Assembleia, no Congresso, etc., e como era antes no seu, né, no modo particular, ver você falar de Cristo, da espiritualidade, da fé, é realmente muito especial. E você me contava há pouco desse movimento Médicos em Cristo e como a espiritualidade é extremamente importante para nós médicos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que como foi voltar a sua vida para Cristo, que esse é um movimento, é uma filosofia de vida, né? Voltar a sua vida, sua profissão para isso, como é encaixar. Bom, fale aí sobre... Eu sempre fui católica. Em 2006, através de uma criança, foi um fato inusitado na minha vida, emocionante, eu me arrepio até hoje. Fui fazer uma sala de parto de uma criança, era uma gravidez de alto risco e uma gravidez muito preciosa, uma senhora de 43 anos. E eu estava deixando meu filho no aeroporto, que ele ia para os Estados Unidos, estava estudando lá, e o obstetra me ligou, Mayra, vem correndo aqui para o hospital que eu vou fazer uma gestação que provavelmente o bebê está em óbito. Mas se não tiver, eu preciso que você esteja aqui para reanimar.
E eu fui chateada, porque deixei meu filho sem embarcar no aeroporto, Claro. mas fui. Quando cheguei lá, o bebê nasceu realmente morto. Mas eu tive uma emoção muito grande e eu tentava, de todas as formas, reanimar esse bebê, mesmo que tecnicamente eu atestasse os sinais de óbito. E a mãe olhou para mim e disse: doutora, não chore, porque Deus já cumpriu a promessa dele na minha vida e eu estou tranquila. Então, assim, foi uma mãe consolando um pediatra, foi algo inusitado. E no outro dia eu não deveria voltar no hospital, eu voltei, não sei o motivo, no dia eu não sabia, hoje eu entendo. E eu entrei no quarto, no centro cirúrgico eu estava de máscara, de gorro, a gente fica irreconhecível. Claro. Quando eu abri a porta do quarto, ela falou para mim: a senhora é a pediatra. E aí eu fiquei mais assustada ainda. Ela falou: doutora, não chore. Daqui a 2 anos eu vou ter mais um filho, talvez mais outro, e a senhora vai ser a pediatra novamente, se a senhora quiser nos ajudar. E eu fui para casa, a gente trocou o telefone e eles passaram a insistir todos os domingos: venha conhecer a nossa igreja, venha conhecer de onde vem a nossa Essa fé, serenidade, essa fé. E aí, depois de tanto insistirem, eu disse assim, hoje eu rio disso, porque eu digo assim: ô povo chato, esses evangélicos. Eu vou, porque senão eles não vão deixar de me aperrear. E eu fui, e aí mudou minha vida, né? Em 2006, eu me congreguei numa igreja evangélica, 1 ano depois eu me batizei. E assim, nada contra a igreja católica, mas foi dentro da religião evangélica que eu criei os maiores fundamentos cristãos que eu tenho hoje. E foi lá que eu entrei no Médicos de Cristo. O Médicos de Cristo agrega médicos, enfermeiros, profissionais da saúde cristãos. Não existe diferença entre ser católico e ser evangélico, mas a gente exerce a medicina baseada nos princípios cristãos. E a outra coisa que mudou minha vida foi o doutorado em bioética, porque eu passei 4 anos da minha vida estudando a bioética e analisando todos os fundamentos da medicina e todas as minhas ações sobre a luz da ética e da bioética. Então, eu passei a ter novos referenciais, claro, e a bioética cristã, porque hoje a gente tem a desbioética Claro. também. Mas isso foi um marco importante na minha vida para colocar a fé e a espiritualidade dentro de tudo que eu faço hoje dentro da medicina. E, claro, na minha vida pessoal também, em todas as atividades que eu faço também fora da medicina. Isso é bonito, porque poucas vezes eu escuto alguém falar de uma forma tão emocionante, emocionada do que é o seu trabalho, né? Assim, eu também encaro, assim, o meu dia a dia, já chorei várias vezes com vários pacientes, e olha, eu sou um radiologista, então, em tese, eu não deveria nem ter paciente no consultório, mas já tive oportunidade de me abraçar e chorar naquele momento, né? E vendo você falar com tanta emoção, só queria abrir um parênteses. Sabe que a família do meu pai é toda de pastores. O meu avô foi um dos caras que mais disseminou a Assembleia de Deus no interior do estado do Ceará, Francisco Barroso, né? Então, teve até um livro que fizeram sobre ele e tal. Então, família do meu pai é todo de pastor, tem várias igrejas. Então, assim, eu me sinto comovido com o tema da espiritualidade e vai ser um dos temas de um dos episódios. Você vai vir, vou falar outra vez. Mas eu queria puxar o gancho da emoção com que você fala. E eu, me preparando para essa conversa, eu assisti várias conversas suas, vários podcasts, entrevistas, etc., de um momento muito específico da pandemia, e aí não podia deixar de falar dela, né, que foi a sua ida a Manaus, né? Então, assim, seria interessante para mim puxar isso. Como é que você, tão espiritualizada, tão emocionada com o que faz, como foi para você ver aquele caos, né? Que Manaus eu acho que foi a figura do pior caos que a gente passou Sim, aqui, né? sim. Então, assim, como foi chegar lá, como foi ver como médica, como um emissário de Deus aqui na Terra, como foi você ver isso? Como é a dor? Contem pra gente como foi essa experiência, que deve ter sido A fortíssima. pandemia foi algo muito trágico na vida de todos nós, principalmente quem se envolveu diretamente, como nós que estávamos no Ministério da Saúde. Foi um período em que a gente teve que entregar as ações ordinárias do Ministério da Saúde e ações extraordinárias que não demandavam tempo, assim, era tudo urgente, não tinha nada que fosse para o dia seguinte. E durante o período da pandemia, a gente que estava no Ministério da Saúde, a gente não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha Natal. Meu pai foi internado na UTI, eu não pude estar com ele aqui, porque sequer tinha passagem para a Claro. gente viajar.
E o presidente Bolsonaro sempre foi tão honesto que mesmo em situações de urgência, ninguém decolava em avião da FAB. Eu estava com meu pai grave, mas a gente não usava, porque a gente não podia onerar o país, o Desperdiçar esse contribuinte recurso. brasileiro, o que a gente vê bem diferente hoje em dia. Mas por que, muita gente me pergunta, por que você foi escolhida para chefiar a missão Manaus? Porque eu fui a única secretária do Ministério da Saúde que permaneceu durante todo o governo e com os 4 ministros. Certo. Eu entrei, na verdade, no governo Bolsonaro em 18 de dezembro, já estava no governo de transição. Muita gente pensa que eu fui convidada pelo presidente Bolsonaro, eu fui convidada pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, porque ele queria, dentro da administração do Ministério da Saúde, um médico que exercesse a medicina, que tivesse conhecimento em educação e saúde, fosse um professor universitário, mas que tivesse também uma ampla relação com a categoria médica. Perfeito. E o trabalho aqui no Sindicato dos Médicos acabou me dando uma projeção nacional. As campanhas que nós fizemos, campanhas de reivindicação salarial e o envolvimento das entidades médicas na defesa da população e não só dos médicos, isso trouxe uma nova luz sobre a medicina. Para o movimento sindical. Exato, claro. Porque as pessoas diziam assim, são médicos que não se preocupam só com o aspecto corporativista e financeiro, de resolver os problemas dele, mas criar o corredômetro, criar instrumentos que mostravam a aflição e o sofrimento das pessoas aqui, me deu essa projeção. Daí, eu fui designada para Manaus desde a primeira vez, porque Manaus, no primeiro surto do vírus, também já era um caos. Porque eu dizia que era a crônica da morte anunciada. Colapso do sistema de saúde, pessoas nos corredores, como a gente tem até hoje aqui no HGF. A gente já era um sistema então, sobrecarregado. Manaus já era um sistema à beira do caos todos os dias. E na segunda crise, que houve a variante mais letal de todas, a P1, Manaus foi o epicentro disso aí, porque a gente tinha pessoas com desfavorecimento cultural imenso, que bebiam da água onde elas defecavam e urinavam, as pessoas ribeirinhas que moram em palafitas, hábitos de higiene precários de maneira geral, né? E a gente controlar isso aí. E um sistema de saúde falido. Claro. E a orientação errada. Se você estiver se sentindo doente, só procure o hospital quando você estiver com falta de ar. E aí, o ministro Pazuello disse, Mayra, você vai para Manaus, está havendo rumores de que a situação lá está muito grave, você vai para lá, fica o tempo que for preciso e vai trazer para mim um relato do que está acontecendo. Mas o primeiro dia já foi caótico. Eu comecei visitando os hospitais. O mais caótico foi que eu encontrei 2 secretários da saúde que não sabiam o que estavam fazendo, não tinham noção das unidades de saúde que eles tinham, a secretária tinha acabado de tomar posse, e eu dizia assim, doutora, quantas unidades básicas de saúde você tem? Ela dizia 18. A gente ia perguntar aos servidores, diziam, não, doutora, tem 108. E assim, entendi. Eu dizia, qual é o estoque de oxigênio? Não, qual o estoque de testes de Covid que você tem aqui? Não, faz 3 meses, a demanda está reprimida que a gente não tem teste. Então, assim, como trabalhar com a população gravemente doente, uma secretaria que mandou 90% dos servidores ficarem home office com caos acontecendo. Então, a gente, para não fazer uma intervenção que seria muito grave, a gente levou todos os secretários do Ministério da Saúde para lá. Nós criamos um Ministério da Saúde, uma filial do Ministério da Saúde. Paralelo em Manaus. Que coordenava todas as ações. Nós assumimos praticamente toda a Secretaria Estadual e Municipal da Saúde. Reabrimos as unidades básicas que estavam fechadas, deslocamos os agentes de saúde que estavam liberados para ficar em casa, para ficar indo de casa em casa, fazer teste, medir temperatura, aquelas pessoas que já estavam com febre voltavam para os hospitais, ampliamos as unidades de campanha, então foi uma força-tarefa que eu nunca vi. E que ninguém tem noção, né, Mayra? Não, porque, não tem. Assim... Se as pessoas se dispusessem a assistir, depois que eu encerrei minha missão no Ministério da Saúde, eu paguei do meu próprio bolso um documentário, chama Missão Manaus, ele está hoje no YouTube disponível para as pessoas. Eu paguei com os meus recursos, com a ajuda de profissionais da Netflix e uma produtora aqui do Ceará. E a gente mostrou toda a história real do que aconteceu em Manaus. Inclusive, uma parte muito trágica da história, que foi a acusação de que nós éramos responsáveis pela falta de oxigênio. Ora, se você tem uma demanda muito maior de pacientes entrando em insuficiência respiratória, e essa variante era muito letal. Antes a gente tinha um maior adoecimento em pessoas
mais idosas, pessoas com comorbidades como E diabetes, obesidade hipertensão, e e a variante nova, ela acometia jovens. A gente viu pessoas jovens morrendo com 18 anos, 19 anos e evoluindo para um quadro de insuficiência respiratória muito precoce. Então, a demanda de oxigênio, ela quintuplicou em Manaus. E nunca foi responsabilidade do Ministério da Saúde comprar oxigênio e oferecer oxigênio. As responsabilidades diretas do Ministério da Saúde é o fornecimento de medicação de alto custo, é disponibilizar recursos para que esses medicamentos, para que oxigênio, para que leitos de UTI sejam montados pela saúde estadual e E municipal. isso foi disponibilizado. Mas a gente foi tá? acusado, faltou oxigênio porque o Ministério deixou faltar. Ora, os secretários, eles nem sabiam quanto eles tinham em estoque e nem eles tomaram conhecimento, porque faltou habilidade técnica de quem geria a saúde, de saber que se o oxigênio estava sendo consumido muito rápido, eles iam entrar num período de escassez, e foi isso que aconteceu. Quando a gente tomou conhecimento disso, através de um e-mail da White Martins, que foi mandado para a secretária e ela mandou para a gente, imediatamente a gente começou o que eu chamo de a real Operação Manaus, que foi a Força Aérea Brasileira fazendo a maior operação estratégica que eu já vi em toda a minha vida. Porque eu adoro filme de guerra, eu gosto de estudar logística, estratégia, e eu nunca vi em nenhuma guerra ser feito o que a Força Aérea fez. Eles furaram os cascos dos aviões para transportar oxigênio altamente combustível, oxigênio líquido, que podia explodir as aeronaves. Eles assinaram um termo dizendo que estavam cientes de que se aquilo ali explodisse, não sobreviveria ninguém nas aeronaves, e a Força Aérea transportou. E mesmo assim, a gente não conseguia dar conta, né? conta da demanda que era tão grande. E eu passei por um dia em Manaus que é inesquecível na minha vida. Eu já tinha voltado para o Ministério da Saúde e me ligaram 7 horas da manhã dizendo, doutora, e vai faltar oxigênio numa das unidades de terapia intensiva neonatal que tem 42 bebês em uso de oxigênio. Eles vão morrer todos. Manaus não tem mais oxigênio. E aí eu entrei em desespero. Imagina que é a minha área de atuação, claro. São bebês altamente vulneráveis. E eu falei, Senhor Jesus, me ajuda. Aí eu chamei todos os servidores do Ministério da Saúde. Em 1 hora a gente montou vários grupos de trabalho diferentes. Esse grupo aqui vai entrar em contato com todas as unidades do Brasil para saber onde tem leito disponível para a gente transportar né, os bebês que a gente puder. Outro grupo vai atrás de oxigênio nas cidades mais próximas, Belém, as cidades da região norte. Outro grupo vai achar aeronaves de transporte aéreo para a gente conseguir, porque pacientes graves, entubados, tem que ser um por avião. Claro. Então, você imagina transferir Claro, 42. Eu preciso de 42 aeronaves decolando, subindo toda hora. Então, a gente conseguiu em 1 hora. Falamos com o Brasil e a coisa mais linda do mundo foi que, ao mesmo tempo que a pandemia trouxe para mim uma noção de que o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa por poder, dinheiro, porque o que a gente viu foi uma guerra política durante uma tragédia, eu vi o máximo da humanidade que o ser humano é capaz de chegar. Eu liguei para alguns donos de hospitais, pessoas muito ricas, e um deles, eu jamais vou esquecer, foi o Dr. Cândido Pinheiro, dono do Grupo Apvida. E eu disse, Dr. Cândido, o senhor tem a aeronave do Apvida e eu preciso transportar bebês graves agora. O senhor tem como me ceder uma dessas aeronaves, mandar aqui para Manaus? Ele falou, agora, Mayra, me diga quantas você precisa, que eu decolo agora com elas, a gente está aí em 2 horas. Então, foi uma rede de solidariedade, graças a Deus, no mesmo período em que a gente se organizava para fazer os transportes e conseguir leito nos outros locais, a gente conseguiu um estoque de oxigênio que chegou a tempo e nenhum bebê morreu. Mas foram transportados? Não, sem precisar transportar nenhum. Nós precisamos transportar 1.200 pacientes adultos, que foi outra coisa que ninguém no Brasil tem ideia do que é isso. A gente ficou 7 dias sem ir para casa, sem dormir na base aérea de Manaus, transportando pacientes. Eu tive que recrutar profissionais da Associação de Terapia Intensiva, da AMIB, para irem para lá, porque tinham que ser transportados por intensivistas. Cada avião levava 2 leitos, né? E a gente precisava da logística de pegar uma ambulância para cada paciente, levar para a base aérea, e no local onde os pacientes iriam chegar, eu tinha que ter uma ambulância, os médicos de plantão, porque chegavam 10, 9 pacientes ao mesmo tempo, os hospitais de lá preparados. Então, ninguém faz ideia de que isso aconteceu. A gente conta isso no Missão Manaus.
e mostra todos os documentos e todas as imagens do que nós fizemos lá. Ah, vai ser visto hoje, Mayra. Então, vai ser visto muito eu legal. digo todo dia, se as pessoas assistissem, eu passei em vários estados do Brasil, em salas de cinema que foram cedidas gratuitamente, mas o Missão Manaus é o maior documento que eu tenho para provar que não houve negligência. E se não fosse o Ministério da Saúde em Manaus, o governo estadual e municipal não teria tido competência para salvar e teriam morrido muito mais vidas. A gente recebeu aqui a Fernanda Colares e o Flávio Delefeu, que foram os gestores, digamos assim, né, privados e na cara, né, da equipe de frente, né? E assim, eles me contavam que pra gente que estava no trabalho, que estava trabalhando, né? Nos excedemos, todos foram obrigados. Eu passei 6 dias em Sobral, porque os colegas estavam doentes. Então eu não estava doente. Eu lembro que eu literalmente quase bebia álcool, porque era um medo constante. Eu trabalhava com um traje de ET, efetivamente. Mas uma coisa é você estar ali na linha de frente, fazendo o que você tem que fazer, né? Que é a sua qualidade técnica posta em prova. Mas a gestão, para mim, foi algo que aí sim a gente mostrou realmente o que a gestão é capaz de fazer, de bom e de ruim, né? E como era você pilotar um grande caminhão, trocando pneu sem você não saber a marca do caminhão, você trocando pneu porque todo dia era um desafio de aprendizado, você não sabia que doença era aquela, o que é que fazia bem, o que é que fazia mal, né? Aí a minha pergunta e curiosidade: o que é que você acha que a gente fez bem e o que é que você acha que, olhando para trás, a gente podia ter feito diferente para enfrentar esse momento tão difícil? Que foi difícil não só para o Brasil, foi difícil para o mundo inteiro. Ou seja, né, países de primeiro mundo em caos, né? Morte, a gente viu isso. Então não foi um presente só nosso. Muita gente diz, mas nós matamos mais gente por 1.100 mil habitantes. Olha, mas a gente já vivia num sistema de saúde que foi negligenciado durante décadas, né? E que apesar da propaganda ser linda, a gente sabe que tem vários problemas, né? Sobrecarregadíssimos, nós já não tínhamos hospitais, só não tínhamos lei de UTI suficiente, foram criados todos ao mesmo tempo, na correria do trabalho, mas o que foi que você acha que a gente fez bem e o que é que a gente poderia ter feito diferente, né? Sobre esses 2, 3 anos que sofremos, né, com o Covid? Eu penso que o objetivo de todo mundo que estava na linha de frente era salvar mais vidas. Nós estávamos diante de uma doença que nós não conhecíamos, com resultados imprevisíveis, a gente não sabia o desfecho, a gente conviveu com a doença, você disse bem, né? Foi o carro andando, trocando pneu sem parar. Então, assim, todo mundo queria a mesma coisa, queria encontrar um medicamento que fosse eficaz, para a gente não morrer, para a gente ir menos para a UTI. No final, o objetivo das pessoas era o mesmo, exceto dos políticos, que usaram a pandemia como um negócio político para tirar um governo legitimamente eleito, mas isso é perverso demais, porque eles prejudicaram muitas vidas com essa guerra. No Ministério da Saúde, ao invés da gente estar agilizando as demandas para salvar vidas, todos os dias eu tinha que responder 10 mil requisições feitas pelo PT e pelo PSOL, acusando a gente de genocida, de ter matado, de tratamento precoce. E o tratamento precoce hoje, provado com os trabalhos científicos, poderia ter salvo muitas vidas. Primeiro, que toda doença precisa de tratamento precoce. Segundo, que assim como a vacina, a gente não tinha recursos, então a gente tinha que usar no primeiro nível de evidência um medicamento que era seguro, ivermectina, hidroxicloroquina são seguros, esse problema de segurança nós não tínhamos, então as acusações, esses medicamentos matam pessoas, é uma grande mentira até hoje, esses medicamentos não matam porque a gente usa cloroquina, hidroxicloroquina na Amazônia em larga escala. Eu usei durante 5 anos hidroxicloroquina, né, para uma doença autoimune, não fiquei cega, não tive arritmia, então é uma grande mentira. E as vacinas, quando a gente começou a usar, todo mundo queria e não era segura, porque não tinha terminado as fases de segurança, então era a mesma coisa, a gente estava se pegando aquilo que a gente tinha, tentando não morrer, mas só um lado funcionava, o lado da vacina, e a gente sendo acusado de genocida, porque a gente dizia para as pessoas, olha, faz quem quiser, quem não quiser não faz, mas na vacina não, as pessoas foram obrigadas a fazer,
né? Se criou uma série de medidas que hoje estão mais do que provadas que elas foram desnecessárias, abusivas, inconsequentes, irresponsáveis. Por exemplo, o lockdown. Existem já milhares de trabalhos publicados mostrando que o lockdown, ele, primeiro, do ponto de vista científico, ele ajudou as variantes a sofrerem muitas mutações, porque você tinha pessoas confinadas, como a variante naquele ambiente, ela não tinha mais a quem adoecer, o vírus precisa que a gente esteja vivo, não a gente morto. Então, como ele não tinha mais a quem infectar, o que ele faz? Ele sofre uma nova mutação, e aí vieram dezenas de variantes nesses ambientes. A gente teve um grande agravo nos problemas de saúde mental, que a gente, no Ministério da Saúde, intitulou que é a quarta onda, e eu atendo pacientes psiquiátricos todos os dias, é uma outra vocação que eu tenho, saúde mental. Eu soube disso. Saúde mental. Então, assim, a quantidade de pessoas que até hoje têm agravos à sua saúde mental decorrente do confinamento, da pandemia, as pessoas não podiam ir para a praia tomar sol, fonte de vitamina D, tinham que entrar de máscara no mar, confinadas em casa, e a gente fez tudo errado nesse isolamento, porque nós falávamos de efeito rebanho, e eu fui para uma CPI para ouvir Omar Aziz e Renan Calheiros, que não entendem nada de saúde, Otto Alencar, que é um médico que nunca exerceu a medicina, dizerem para mim que eu tinha inventado esse nome efeito rebanho. Foi assim que a humanidade, quando ela não dispunha de medicamentos, na época das pestes, ela venceu as grandes epidemias. Quando você tem mais de 60% de uma população imunizada de forma natural, é um bloqueio para a doença. E quem acabou a pandemia não foram as vacinas. Foi o próprio vírus. Foi o próprio vírus. Foram a Omicron, que chegou de forma muito silenciosa, né, com sintomas, às vezes, inaparentes e algumas vezes semelhante a uma gripe. Ela imunizou quem não tinha tido a doença ainda, então a gente criou um efeito rebanho. Aí aparece alguém ainda para me criticar nos grupos que eu participo, dizendo assim, você é irresponsável, foram as vacinas. Aí eu digo, quais eram as doses de vacina consideradas necessárias para ter imunidade? Uma vez que as vacinas têm baixíssima eficácia e elas não preveniram as mortes, elas reduziram, a gente mudou o conceito de vacina, ajudou, né? Ninguém pode dizer que não ajudou, diminuiu, né? o número de internamentos em UTI, mas isso não é o que a gente deseja com a vacina. A gente deseja que a gente não tenha doença. Então, a gente mudou o conceito de vacina. Mas eu entendo que isso também foi importante, diminuir o número de idas para a UTI. Mas, para não se ter Covid, segundo os estudos das vacinas, você precisava tomar, no mínimo, 3 doses da vacina. Quando a Omicron surgiu e a gente acabou a pandemia no Brasil e foi encerrada a situação de emergência, a grande maioria da população só tinha tomado 2 doses. Então, a gente fez um estudo sério com um grande epidemiologista brasileiro provando isso. Se nós acabamos a doença, acabamos o estado de emergência nacional de saúde pública com 2 doses, e vocês disseram que era com 3 doses, depois passaram para 4 doses, depois passaram para 5 doses, então não foi a vacina. É porque a grande maioria das pessoas foi imunizada. Isso é ciência, mas a ciência durante a pandemia ela só teve um lado. Quem discordava não podia falar. Interessante que apesar de eu achar que nós, profissionais de saúde, retomamos boa parte da nossa importância aí com a pandemia, ao mesmo tempo, a gente que deveria ter sido escutado foi menos escutado. Então, qualquer político chegava e dizia que sabe mais do que qualquer médico. Claro que naquele momento estávamos todos a régua bem abaixo, porque a gente não conhecia a doença e etc. Mas eu conversei com vários amigos, né, que estavam aprendendo ali, disse, olha, corticoide... Eu lembro da conversa que eu tive com o André Macedo, você deve conhecer, e ele falava do corticoide. Eu disse, mas André, tá aqui na OMS que o corticoide não faz sentido. Ele disse, cara, mas você vai ver que essa é uma doença, que o problema é inflamatório, o corticoide vai ter um grande sentido. Espero os próximos trabalhos. E assim foi construído. Então, a máscara, no primeiro momento, a máscara não era necessária. Tava lá, eu fiz uma live com a Mariana Sasso, e eu mostrando a ela que o site da OMS dizia que não precisava usar máscara. Só usava máscara quem tinha os sintomas. As pessoas, de modo geral... A OMS foi uma das grandes responsáveis pela tragédia que aconteceu na pandemia. Se Deus quiser, acho que daqui a um ano, quando a gente sair dessa luta, conflito ideológico que a gente está vivendo, que o Brasil está muito dividido, eu vou lançar meu livro contando algumas coisas muito interessantes da pandemia, porque eu estava lá no epicentro. Claro. A OMS, ela
evitou que fosse adotada a situação de emergência internacional por conta da China. Porque o presidente da OMS, o Tedros, ele foi eleito, eu disse isso durante a CPI, a OMS hoje, para mim, nada mais é do que uma organização semelhante às organizações de futebol. Você é eleito através de lobby, é quem dá mais para você ocupar aquele espaço ali. Então, o Tedros foi para lá com o compromisso de que a China reconstruísse uma Etiópia completamente destruída. E quando foram descobertos os primeiros casos da Covid na China, a OMS sabia que era uma doença grave, rapidamente transmissível, ela retardou em 2 meses a divulgação ao mundo para não causar danos comerciais para a China. Olha aí. Foi irresponsável. E ela sabia que as gotículas podiam ser transmitidas, ela só disse para as pessoas usarem máscaras também, 2 meses depois que ela disse que as gotículas eram pesadas. A OMS errou várias vezes. E aí depois ela fez, quando a pandemia acabou, ela disse, nós reconhecemos que o mundo errou. Ora, o mundo errou não. Tem gente com caneta que errou. Eu disse isso aqui em Fortaleza, inclusive para o Cabeto. A gente tem que ser responsável pelas nossas atitudes. Tinha gente dizendo que estava errado, mas a gente foi sufocado. Não existiu liberdade para quem pensava diferente, discordava. Os intolerantes diziam assim, vocês têm que ser presos. E tudo que a gente disse, máscara é ineficaz, os estudos de Oxford confirmaram que as máscaras eram ineficazes. Ora, aqui no Nordeste, as pessoas passavam uma semana com a mesma máscara entendeu? molhada. Então, assim, máscaras não funcionaram, lockdown foi uma medida nociva, vacinas foram ineficientes para o que elas se propuseram, né? E o tratamento precoce com medicamentos reposicionados, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, poderia ter salvo muitas pessoas. Inclusive, a gente fez um trabalho que pouca gente no Brasil sabe, e eu não publiquei no mundo não científico por conta da questão das agressões, que nós utilizamos todos os bancos de dados do SERPRO, porque a gente foi exigido a retenção da receita de hidroxicloroquina. Então, na CPI, uma das acusações que eu respondi como criminosa é que eu tinha sido responsável por divulgar o tratamento precoce e que essas drogas matam. Então, o que eu fiz? A gente contratou pesquisadores e eu pedi o levantamento de todas as dispensações de hidroxicloroquina no Brasil, para comprovar se naqueles lugares onde havia maior dispensação da droga, haviam mais mortes. Perfeito. Porque se eu vendi num dia 40 mil caixas no Brasil de hidroxicloroquina, e eu sou criminosa e a medicação mata, eu vou ter 40 mil mortes. Perfeito. E a curva é completamente diferente. Todas as vezes que naquela cidade a gente tinha um novo surto da doença, as pessoas compravam mais o medicamento e 2 semanas depois, 15 dias, a curva de mortalidade diminuía. Eu posso dizer que foi a hidroxicloroquina e a ivermectina que salvaram? Não, mas eu posso dizer que elas não mataram. Perfeito. Porque se as pessoas usaram, né? Se as pessoas usaram e não houve mais mortes, essa acusação de que os medicamentos causam morte, ela é irreal. Então tem muita coisa que a gente provou, né? Mas para sustentar as narrativas e não serem acusados, quem nos acusou de serem os verdadeiros criminosos, essas pessoas, elas interrompem o discurso, elas abatem a possibilidade de discurso. Você sabe que eu acho que esse foi o maior desafio, né? Vendo de fora, imagino que esse tenha sido o maior desafio de verdade, porque a logística a gente teve prova de que você conseguia gerir. Sobrou, né? Dinheiro nos estados. Né? Eles não sabiam nem o que fazer e tiveram que devolver. Mas a comunicação e essa relação, efetivamente... E eu tenho uma frase que eu sempre uso nas minhas... Eu não preciso dizer que eu sou um liberal, que eu sou de direita, né? Isso é claro, eu sou liberal, sou de direita, mas aqui eu não estou tratando de reforçar o seu movimento político, o Bolsonaro, não é isso. Porque para mim o certo é certo sempre, o errado é errado sempre. Naquele momento havia uma certa relatividade do que era o certo e errado naquele momento efetivamente, mas você definiu muito bem. Naquele momento ninguém queria causar mais dano. Sim. Né? Mas eu tenho uma frase que eu digo assim, olha, acho que a corrupção matou mais do que o vírus. Até hoje, a corrupção mata mais do que muitas doenças. Essa semana eu fui o Fórum da Liberdade em Brasília e eu estava com vários jornalistas, a Alexandre Garcia, gente de alta estatura, né, moral e de conhecimento. E a gente falando dos medicamentos de alto custo que foram dispensados pelo Ministério da Saúde, 7 milhões, né, para tratar doenças raras. E a gente falando dos recursos escassos, das necessidades ilimitadas.
Mas quem é que não quer curar? Quem é que não quer tratar mesmo remédio de alto custo? Então, assim, como é que a gente está lá e a gente deliberadamente vai querer fazer algo para matar as pessoas, se isso vai interromper minha carreira, se isso vai me desqualificar? Mas não adiantava você falar, né? Ninguém reconheceu o trabalho, ninguém não. Muitas Claro, pessoas, por conta de uma ideologia, não não reconheceram o conheceram. trabalho. E a gente hoje, você falou aí da informação, hoje com as últimas notícias agora do Lava Toga, que a gente viu a influência da USAID no governo Biden, tentando interromper qualquer forma de comunicação contrária à ideologia, né, do governo Viu? anterior nos Estados Unidos e do governo atual no Brasil, fica muito bem claro. A gente não tinha acesso a canais que não fossem pagos, como são hoje, Uhum. para divulgar as informações oficiais do governo. Era sempre para Total. atacar e para tentar E destruir. isso definitivamente não melhorou a situação, né? A gente, obviamente, acho que todo trabalho Não, merece e causou mais medo, mais né? medo, exatamente. E não resolveu, né? Então, assim, se a gente tivesse um projeto de país, né? Independente de quem tivesse à frente, né? Claro que todo mundo cabe dúvidas e cabe críticas, e aí tá tudo certo, e tá tudo bem. Mas assim, ali foi uma demonstração para mim de que a gente não tinha nenhum movimento de país. Ninguém queria fazer o país dar certo, ou a gente não queria de verdade resolver o problema da pandemia. Eu acho que ali foi um papel usurpado pelos políticos, né? Não estou aqui dizendo que é direito. Políticos, maus políticos, maus Mal políticos. intencionados, É. de usar a pandemia como um grande púlpito, Usaram uma né? tragédia Uma como um tragédia. palco político para destituir o presidente Bolsonaro. Para a gente encerrar esse assunto, né? Tive o prazer, o desprazer de lhe ver na CPI, né? E não só você, mas há muitos bons profissionais. E para mim foi um choque, né? Ver que, como você descreveu, alguns políticos ali que não tinham noção nenhuma do que estavam falando, simplesmente estavam ali para acusar e para atrapalhar o trabalho de vocês. Mas como foi para você, para a Mayra, não a secretária de Trabalho, Educação e Saúde, mas para a Mayra médica, tá ali sendo flechada, né, por críticas de pessoas muitas vezes mal preparadas ou completamente despreparadas em relação à saúde. Como foi para você esse sentimento? Né? Alguns poderiam até perguntar, como mulher, eu não quero esse viés, não, eu acho que esse viés não cabe aqui, mas como médica bem conceituada, inteligente, bem preparada que é, e engajada, como foi para você ser criticada por caras que realmente não merece. Olha, eu trabalhei em Manaus 3 anos, Mayra. Eu tinha uma empresa que a gente geriu a radiologia do maior hospital público de Manaus, que é o Delfim Aziz, Sim. certo? E eu falo isso sem problema nenhum. Assim, ó, dos 36 meses que eu passei lá, o governo me pagou 18, tá? Então, pra você ter ideia. Então, assim, corruptos. Né? Boa parte dos caras estavam sentados ali e não tem moral para falar com ninguém, nem com você, nem comigo, com ninguém. Então, como é para você? Porque eu talvez tivesse me levantado da mesa e com sangue quente mais calórico que eu tenho e meu despreparo de inteligência emocional, talvez tivesse perdido a compostura em algum momento. Né? Mas você não, você foi sã, lúcida. Né? Mas como foi receber isso, assim? Porque é difícil, né? Aí entra o aspecto espiritualidade. Quando eu soube que eu ia para a CPI, existiu muito estresse no entorno, porque eu fui a única secretária Uhum. convocada para ir depor. Então, assim, existia uma preocupação do presidente Bolsonaro comigo, que ele gosta muito de mim. Existia uma preocupação do ministro, né? Mayra, você vai para a CPI. Mas eu estava tranquila. A primeira coisa que me veio à cabeça foi: essa é uma oportunidade única. Porque existia uma guerra. O Ministério da Saúde passou a ser o presidente Bolsonaro e a capitã Cloroquina. Então, todos os ataques Não ao queria ministério falar sobre isso, estavam mas centrados. Não me causa nenhum problema. As pessoas que pensam que me atingem assim, hoje, para mim, é um símbolo de quem resistiu e teve coragem de enfrentá-los e não recuar. Manter os seus pensamentos, provar que estava dizendo a verdade, como hoje. Então, eu fico muito tranquila. Mas a minha mãe chorava muito. Ela dizia assim, meu Deus, você vai passar por aquilo? Eu já assisti CPIs. Eu dizia assim, mãe, é a maior oportunidade que Deus me deu. Primeiro, eu sei do que eu estou falando. Segundo, eu repito a mesma história verdadeira 10 vezes. A mentira você precisa contar várias vezes e acaba contando de forma diferente. Eu vou falar do meu trabalho, do que eu fiz.
Terceiro, os homens que vão me arguir lá e que se acham, que estão na qualidade de juízes, Isso. não têm a menor capacidade ética, moral de serem juízes de ninguém. E não têm nenhum conhecimento técnico sobre medicina. As perguntas que eles fazem são formuladas por assistentes técnicos que eles arranjam. Então, eu fui muito tranquila. Eu olhava para o Otto Alencar. E aí vem a questão espiritual. Todas as vezes que eles falavam, eu começava a escutar a pergunta, mas eles falam a pergunta e eles já fazem um enunciado para tentar desequilibrar você. Eu só escutava até a pergunta. Depois eu olhava para um lugar vago, para o céu, pensava em outra coisa. Orava. Aí quando acabava aquilo ali que eu escutava só como uma murmuração, eu respondia a pergunta técnica. Né? E em nenhum momento, quando o senador Otto Alencar, que eu acho que ele e o Omar Aziz são os mais patifes dali, porque ele se passava de médico sem ter conhecimento nenhum, ele fazia algumas perguntas que era assim, parecia piada. Uma pessoa que não tem conhecimento. Eu olhava para ele, senador, o senhor não sabe o que está dizendo. Você está dizendo que tem remédio para tratar a Covid, vírus não tem doença. Eu falava, AIDS, não tem tratamento. Eu falava, AIDS é o quê? HIV se faz um coquetel com medicamentos antirretrovirais. Então, eu não estou dizendo. Então, assim, eu não tenho a menor noção das coisas que ele dizia. Então, eu estava muito tranquila. O que causa mais estresse é o tempo, né? Foram 9 horas de depoimento. Então, são 9 horas que você fica sentada num ambiente hostil, sem se alimentar, você levanta para ir no banheiro. Então, essa foi a parte ruim. Mas todas as vezes que eu me levantava, eu ia para o banheiro e eu orava. Eu dizia, Senhor, não deixa que eu perca a minha paciência, a minha tranquilidade e coloca na minha boca as palavras que tu quiseres. Então, foi sempre assim até o final. Mas eles não ficaram satisfeitos com o meu depoimento, porque, na verdade, eles não conseguiram atingir o objetivo que era me desqualificar, me desestabilizar emocionalmente. E quando acabou o depoimento, depois de 9 horas, no outro dia, o senador Omar Aziz e o senador Renan Calheiros disseram que iam me reconvocar. E aí aconteceu um fato muito interessante, que aí eu fui lá na sala do presidente Bolsonaro e disse, eu soube que vão me reconvocar. Eu só vim aqui para avisar o senhor que eu vou para a reconvocação, mas na hora que eu entrar na sala, eu vou sentar e quando mandarem eu fazer um juramento que você veio aqui para dizer, eu ia dizer simplesmente, eu não vou mais responder a nenhuma pergunta dos senhores que são desqualificados técnica e moralmente para arguir qualquer pessoa nessa sala. Então, eu me retiro do ambiente. E eu ia ser presa, mas ia ser a prisão, aquela prisão do milhão, sabe? Eu ia sair tão satisfeita. Aí eu espalhei isso em Brasília todinho. Eu disse, vão me reconvocar, mas eu estou preparada para ser presa, porque eu não vou prestar depoimento para nenhum desqualificado, canalha, bandido, que são aqueles homens, e digo isso até hoje, sem ter medo. E não me convocaram, porque não ia ser uma coisa legal para eles, eles iam ter que ouvir isso. E como, assim, é impossível a gente falar com você e eu que acompanhei sua trajetória política, né? Como é que estar à frente, estar de ombro a ombro com esses hoje em dia no Congresso? Como é que é? Não me causam. Eu aprendi também no desenvolvimento espiritual a não guardar ódio, a não guardar mágoa. Isso intoxica a gente. Então, eu não tenho ódio nem mágoa. Eu vou para o campo do debate, sem entrar no aspecto pessoal, no que eu eventualmente tenha sentido de sentimento de raiva para as pessoas. Hoje eu não tenho mais. Eu já passei momentos ruins no plenário da Câmara. Por exemplo, quando eu cheguei, que eu tomei posse, a deputada Érica Cocai, Sim. ela foi agressiva, ela pegou o microfone, eu estava no meu primeiro dia de fala no parlamento e ela pegou o microfone para dizer assim, não é possível que nós tenhamos que viver aqui no parlamento com a capitã cloroquina que prescreveu medicamentos sem eficácia. Aí eu respirei, pedi a palavra porque citou meu nome, eu disse, deputada, eu não vou discutir com a senhora porque a senhora não tem capacidade técnica e científica de discutir medicina comigo. Se a senhora quiser os artigos científicos que provam que o tratamento com drogas reposicionadas funcionou e poderia ter salvo muitas vidas, eu vou fazer um resumo, porque eu também tenho certeza que a senhora não sabe ler artigo científico como eu sei. Então, tranquilo, só queria alertar a senhora para a senhora não ficar repetindo coisas sem fundamento aqui e passar vergonha para o Brasil. Nunca mais. Foi a primeira e a última vez. Então, não precisei agredir.
como ela fez comigo. Eu fui sempre atuando nesse sentido, de responder. Não estão preparados, como os jornalistas não estão preparados. Quando um jornalista vem perguntar, agora eu tenho sido muito requerida para falar sobre a questão da disforia de gênero, né, da ideologia de gênero, porque eu escrevi um livro que foi publicado agora já no comecinho desse ano, que são 14 temas muito polêmicos. E eu fiz sobre a ótica da pediatria técnica, mas também sobre a ótica cristã. Que é aborto, ideologia de gênero, sexo, gravidez na adolescência, uma orientação para os pais. E aí acabou um embate muito grande, as feministas, os loucos da ideologia de gênero vieram para cima de mim. E eu, numa das minhas falas, eu disse que não existe criança trans aos 6 anos de idade. E eu estou sendo processada pelo Ministério Público de São Paulo, por dezenas de associações trans, que disseram que agora eu sou transfóbica. Mas eu vou continuar dizendo, não existe criança trans aos 6 anos de idade, né? A maturidade da gente, do lobo pré-frontal, ela só acaba, só se completa aos 21 anos de idade. Até lá, a gente não tem capacidade, às vezes, de escolher a roupa, o sapato e a bolsa, se for menino, e o menino, se ele vai jogar futebol, se ele vai correr, se ele vai fazer alguma coisa. Porque a gente ainda é muito imaturo emocionalmente. Como é que eu vou pegar um ser de 12 anos de idade, de 6 anos de idade, e deixar com que eles recebam uma terapia hormonal de bloqueio puberal, que causa lesões graves? E como é que eu vou pegar um ser com menos de 18 anos e fazer uma cirurgia de mutilação genital irreversível? E dizer que isso é normal? Não, isso é grave. E aí você vê jornalista dizendo que eu sou transfóbica porque eu digo isso, você vê advogado dizendo que eu sou transfóbica, jurista militante dizendo isso, e a pediatra que estuda não pode falar. Né? Então, assim, mas a gente tem que enfrentar. Eu tenho certeza hoje que até pelo cristianismo que eu professo, a gente tem que enfrentar essas aberrações, sem ter medo. Certo é a morte, que é a libertação para ir para o céu. E viver aqui é um embate. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaríamos com ele. Né, eu queria ter essa coragem, viu, Mayra? Eu queria ter essa coragem. E isso é importante, porque assim, por mais que você discorde, um dia eu estava discutindo com um grande amigo, ele disse, Dove, por mais que eu discorde de você, eu tenho que dizer que você é um cara coerente. E quando há coerência, no mínimo, há uma verdade sua. Né? É uma verdade que você acredita, você tem valor, não diferente de pessoas que ficam mudando de galho em galho para serem politicamente corretos. Sim. Eu acho que isso é o pior dos mundos, né? Mas eu queria falar de coisas boas, que eu sei que você tem se dedicado, né? Claro, a enriquecer seu espiritualismo, a bioética, mas eu pesquisando e lendo 2 ações suas bastante interessantes, né? Sobre o tratamento e a atenção a doentes, né, de doenças raras, né, e a saúde mental, que foi uma coisa que você, durante a sua estadia, não só na batalha contra o Covid, né, mas durante sua estada no Ministério, conseguiu aí aprovar coisas interessantes, como... explica um pouco mais para a gente como é seu trabalho, tanto na saúde mental, como nesse trabalho importantíssimo, que foi uma criação de uma liga, de um sistema para tratar doenças raras. As doenças raras e a saúde mental dentro do Ministério da Saúde, eu sempre fui, por estar no governo todo e com a saída de ministros, eu acabei sendo a secretária que tinha mais memória de tudo no Ministério da Saúde. E 2 áreas eram muito negligenciadas, as políticas públicas nessa área, saúde mental e doenças raras. A dona Michele sempre foi muito altruísta e ela tem uma preocupação muito grande, humana, com os raros. Então, ela dizia assim, Mayra, o que o Ministério da Saúde faz para os raros? E eu constatei que a gente não tinha quase nada. Como eles são raros, é uma pessoa em 67 mil, em 100 mil, é raro, então não precisa fazer nada. Claro. E o Brasil tinha muitas ações já que haviam sido iniciadas, eram negligenciadas e que foram interrompidas. Então, eu tive um cuidado da gente reorganizar a linha de cuidado dos raros, porque eles existem, e o SUS diz que é tudo para todo mundo. Então, como é que eu vou discriminar um grupo e para eles eu não vou ter ações nenhuma? A gente sabe que a maioria dos raros não tem cura, mas você pode melhorar a qualidade de vida deles. Então, 2 coisas me fizeram
avançar nesse sentido. Primeiro, eu organizei toda a linha de cuidado dos raros. As pessoas não sabiam. Se eu tinha um filho com epidermólise bolhosa, aqui no Ceará, ele não sabia onde era que ele podia ser atendido. Mandavam ele para o posto dizia que ele tinha que fazer um tratamento, mas aonde? Não, na maternidade escola, não é, vai para tal lugar. E essas pessoas enlouqueciam. Então, eu fiz um georreferenciamento de todos os centros no país. Dentro do aplicativo do SUS, por ele, né? a gente colocou a georreferência. E eu liguei, pessoalmente, sentei numa cadeira um dia e liguei para cada um, para saber se estava funcionando, porque as pessoas começaram a me dar feedback. Doutora, a senhora colocou lá, mas não funciona. E aí eu ligava, não está funcionando por quê? Ah, porque só tem uma pessoa e não tem outra, e porque o enfermeiro não veio. Eu falei, pô, tem que funcionar, senão você não recebe mais o recurso. E a gente colocou para funcionar todas essas unidades e a aumentar os recursos para que essas pessoas pudessem ser atendidas. E a outra coisa importante é que eu descobri também, aí era a minha função fundamental, secretária da Educação e Saúde. Os profissionais da saúde não sabiam diagnosticar as doenças raras e nem conduzir. Então, a gente voltou a CEGEDS com um novo olhar para construir cursos para todos os profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, para que eles soubessem o diagnóstico, como dar o diagnóstico precoce da doença, como conduzir, como encaminhar. Então, foi uma fase, a gente criou a Rarinha, porque a gente precisava chamar atenção para os raros, então a gente criou uma personagem amiga do Zé Gotinha, que foi a Rarinha, que é uma bonequinha com a cara escondida, porque ela tem vergonha da doença dela, mas a gente queria quebrar o estigma com uma personagem carismática. E a Rarinha viajou o Brasil inteiro, levando cursos de educação em saúde dos raros, para que as pessoas tivessem conhecimento de como lidar com esses doentes. Muita gente pensa que são doenças infecto-contagiosas Claro. E tratam como se as pessoas fossem leprosos do tempo antigo, né? Então, a gente criou uma consciência muito grande e uma linha de cuidado. A saúde mental, desde Fortaleza, que ela passou a ser uma área prioritária na minha vida, eu até virei psiquiatra honorária pela ABP, pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Porque quando eu criei o Corredômetro, a gente visitou o Hospital do Coração de Messejana, o Albert Sabin, o HGF, a maioria dos hospitais. Mas o último hospital que eu visitei foi o Frota Pinto, de saúde mental. E o impacto, quando eu cheguei lá, humano, Mayra, foi muito grande, porque quando eu cheguei lá, tinha vários jovens amarrados com cordas ou correntes nos corredores e nas mangueiras do lado de fora, porque não tinha mais leito para eles, as famílias não conseguiam ficar com eles em casa com surtos psicóticos, chegavam no hospital, não tinha como atendê-los e as famílias amarravam lá fora. Aí o enfermeiro ia, o médico prescrevia, eles medicavam amarrado nas mangueiras. Então, assim, é de uma desumanidade quando a gente pensa que a gente já viveu as histórias dos sanatórios de saúde mental, que era um horror, né? O Holocausto brasileiro. Exatamente. Então, em Messejana, aqui pertinho da gente, era algo parecido. Então, a saúde mental passou a ser prioridade, porque eram pessoas esquecidas, negligenciadas e estigmatizadas. São loucos, não tem mais jeito, nada a fazer. E a gente viu mães sofrendo. Então, quando eu cheguei no Ministério da Saúde, eu perguntei, quem cuida da saúde mental? Ah, não tem ninguém, porque é uma área. Eu falei, pois eu quero a saúde mental. Aí o ministro olhou para mim e falou, Mayra, você é secretária da CEGEDS e você quer coordenar a saúde mental? Eu quero. Ele falou, tu vai ficar louca, mas eu te dou a saúde mental, toma conta. Então, a primeira coisa... Me faz um favor, né? E na pandemia... foi a maior emoção da minha vida, porque as pessoas estavam adoecendo, transtorno de ansiedade, depressão. O Brasil é o segundo país do mundo em depressão e o primeiro em transtorno de ansiedade. Olha. E a gente, na pandemia, conseguiu uma liberação de mais de 500 milhões de recursos para aumentar os medicamentos para tratar a ansiedade e depressão nas unidades básicas de saúde. A gente reformulou e criou a figura do psiquiatra dentro de algumas UBSs no Brasil, porque o estigma é muito grande. As pessoas vão no posto de saúde para tratar doença ginecológica, doença pediátrica, doença clínica, cardíaca, mas se você disser que tem depressão, todo mundo tem preconceito com você. Então, a doença psiquiátrica, num país que é o primeiro do mundo em transtorno de ansiedade, ela tem que ser tratada como política de saúde pública. Então, a gente ampliou muito as ações na área de saúde mental e eu fui a responsável pelo comitê de enfrentamento à automutilação e ao suicídio. Então, para mim, isso foi uma honra. Eu deixei no Ministério da Saúde pronta, talvez essa tenha sido a minha maior ação que me dá mais recompensa emocional. Eu criei a linha
de cuidado da saúde mental telefônica. O Brasil tem um serviço de atendimento telefônico que é o Leigo, formado por voluntários que atende pessoas com doenças psiquiátricas. Esse serviço me preocupa, porque a gente já teve casos de pedofilia. Certo. É feito por pessoas leigas, as ligações não são gravadas. Então, eu criei uma linha no Ministério da Saúde, deixei essa linha e o plano piloto todo construído para ser executado. A gente iria começar em janeiro, se o presidente Bolsonaro tivesse ganho a eleição. Ela ia funcionar em todo o Brasil, 24 horas, com atendimento telefônico por psiquiatras. Para construir esse serviço, a gente fez intercâmbio com o Chile, com os Estados Unidos, com a Austrália, com Portugal, para a gente trazer para o Brasil o melhor modelo de hotline de saúde mental do mundo. E eu treinei todo mundo da saúde mental durante o meu período no Ministério da Saúde. Por quê? Eu dizia assim, olha, a pessoa vai ligar, mas a linha tem que estar interligada ao SAMU. Porque na hora que um vizinho, alguém que vê uma pessoa querendo se suicidar, ligar, o SAMU tem que automaticamente ser georreferenciado pelo contato telefônico e ir lá socorrer essa pessoa, evitar o suicídio, fazer medicação, levar para o hospital. Então, a gente deixou tudo estruturado. Para treinar o SAMU, quando eu fui convocar as unidades do SAMU do Brasil, como que eles atendiam os doentes mentais? Quando tinha um surto, eles amarravam. Claro. Igual fazia no Frota Pinto. Aí eu falei, não, a gente tem que orientar os profissionais da saúde como é que socorre um doente psicótico em crise. E o SAMU do Brasil inteiro foi treinado. Que massa. A gente treinou todas as unidades com recursos próprios do Ministério da Saúde. Eu criei núcleos de formação do SAMU em saúde mental no Brasil inteiro. Então, a linha ficou pronta para funcionar. E, infelizmente, algo grave aconteceu, que além de não prosseguir a linha, o Ministério da Saúde hoje, de forma criminosa, ele não deu prosseguimento ao comitê que é criado por lei, que é o Comitê de Enfrentamento ao Suicídio e Automutilação no país, que tem milhões de casos de suicídio. É que a gente não consegue, não pode ser. Então, assim, eu denunciei isso aí agora enquanto deputada ao Ministério Público Federal, que esse comitê não pode deixar de funcionar, ele tem que ter um responsável nomeado, ele é intersetorial, ele tem que envolver Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Cidadania, e o comitê parou de funcionar com a ministra Dilma e continua sem funcionar com o ministro Padilha. É crime. Isso é crime. A gente chega à conclusão de que, sim, tem dinheiro, sim, a gente tem gente com vontade de fazer as coisas, né? Mas o SUS, apesar de ser resiliente, foi resiliente durante a pandemia, é um sistema resiliente, robusto, mas o que é que a gente precisa para, por exemplo, tornar essas ações reais e outras ações, né? Inclusive até mais básicas, né? O que falta para a gente, o que é que a gente tem que mudar no SUS, né? Porque a gente chegou a um momento antes, não, o SUS não funciona, a saúde pública no Brasil porque os médicos são escassos, e hoje nós geramos médicos à torta à direita, né? Só aqui no Ceará, não sei se você sabe, são quase 3 mil médicos, 3 mil vagas anuais. Sim. Assim, médicos sobra, enfermeiros sobra, pessoas sobra, dinheiro eu acho que tem, né? Então, o que é que o SUS tem que fazer para realmente funcionar? O que é que a gente tem que mudar nesse aspecto? A primeira coisa, antes de falar em SUS, é em saúde. A gente foi tentar identificar quais eram os principais órgãos ministeriais envolvidos em corrupção nos últimos anos, que antecederam o governo Bolsonaro. Por incrível que pareça, os maiores escândalos de corrupção, não apontado por mim, pela CGU, né, Controladoria Geral da União, pelo Tribunal de Contas da União, são o Ministério da Saúde e do MEC. Duas áreas fundamentais. O dinheiro desviado pela corrupção no Ministério da Saúde daria para construir 15 mil unidades de saúde ao longo dos anos. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa é insistir no combate à corrupção. Perfeito. Enquanto o MEC, agora a gente viu aí com Camilo Santana, o cearense, à frente do MEC, outro escândalo de corrupção. Mas enquanto esse mecanismo estiver lá na Previdência Social, 90 bilhões desviados do dinheiro dos aposentados e dos pensionistas, estiver no Ministério da Saúde com compra superfaturada, aqui no Ceará, compra de respiradores superfaturados que nunca chegaram na indústria da maconha. Então, assim, primeiro, acabar com a corrupção. A segunda coisa é gestão de qualidade. Nas minhas visitas, e eu viajei o Brasil inteiro, a maioria dos municípios, e no município, o município é o elemento mais importante da concretização das ações do SUS.
E o que acontece nos municípios? Eu vou dar o exemplo do Ceará. O prefeito ganha a eleição e ele coloca para ser secretário municipal da saúde na cidade dele a prima, a vizinha, o vereador que perdeu a eleição. E aí eu pergunto assim, você é da área da saúde? Não. Você tem algum curso de gestão de saúde? Não. Você tem algum conhecimento de saúde? Não. E por que você foi colocado na pasta da saúde? Entendeu? Então, assim, se você tem recursos escassos, necessidades ilimitadas e gente que não sabe gerir prioridades... É o caos, né? A conta é a receita do caos, chega perfeito. rapidamente, né? Corrupção, má gestão, para mim, hoje, são os 2 fatores mais importantes. E a terceira coisa é a judicialização da saúde, é um terceiro ordenador de despesas. A gente tem necessidades, de novo, ilimitadas e recursos limitados. E, em nome da politicagem, se libera, por exemplo, medicamentos de alto custo que o contribuinte não tem recurso para pagar. Então, assim, é muito grave. A gente precisa ter um olhar sobre essas pessoas? Precisa. Mas com 7 milhões de uma dose de medicamento que não tem eficácia 100% comprovada, que vai aumentar só a sobrevida de um doente, eu deixo de comprar, porque o dinheiro não é fabricado. Claro. Para eu ter uma rubrica para eu gastar 7 milhões com o Zolgensma, eu preciso deixar de comprar insulina, antihipertensivo, hipoglicemia antioral. Coisas baratas. Eu preciso deixar de fazer cirurgias de pessoas que vão morrer porque estão com tumor cerebral, porque estão com câncer de mama. Eu não tenho tomógrafo. Então, assim... Isso precisa ser colocado na cabeça das pessoas. Equalizado, né? Não é uma decisão fácil. Não, imagina. Mas é necessária. Aí uma pergunta que surgiu nesse momento. Você é uma grande defensora da assistência a doenças raras e essas doenças elas demandam muito recurso. Como é que a gente equaliza esse discurso efetivamente? Como é que a gente justifica que para alguns pode ter, para outros não? Como é que você realmente equaliza esse discurso? Por mais incrível que seja, a maioria dos medicamentos para as doenças raras conhecidas e as mais frequentes não é necessário o tratamento com medicamentos de alto custo. Os medicamentos de alto custo hoje no Brasil são para amniotrofia espinhal, para as escleroses múltiplas. O restante das doenças raras, o tratamento é com corticoide, é com medicamentos de custo baixo. Então, Entendi. Não é a maioria que demanda esses altos investimentos. Então, a assistência aos doentes raros não é necessariamente possível se fazer perfeito. Com assistência qualificada para tratamentos de lesões de pele, para prevenção de infecções. A maioria das crianças, por exemplo, que tem, aí eu dou um exemplo que é muito comum, da epidermólise, ele precisa de tratamento com cremes, umectantes, com protetores de pele. Curativos. Né? Aí, quando faz infecção, usa corticoide como anti-inflamatório, mas não são os medicamentos de 7 milhões que a gente vê. Engraçado, eu tive a oportunidade de atender, tenho vários pacientes juristas, desembargadores e tal, e eu discuto com alguns deles sobre exatamente isso, né? E ele diz, Dover, mas é tão difícil para mim, porque ali é um CPF, ali você vê uma pessoa, como é que eu tenho o poder de dar essa canetada e eu não vou fazer isso? Como é que eu... Aí eu digo, realmente não é fácil para eles também decidir sobre esse destino, né? O problema é isso, é que a gente tem que ter hoje um judiciário que escute a parte médica, técnica, os gestores perfeito. Técnicos. Porque senão, a gente explica, por exemplo, o juiz eu diria, olha, você vai gastar 7 milhões com uma pessoa e esses 7 milhões vão faltar para a gente comprar 200 mil doses de insulina. E 200 mil doentes de insulina vão amputar a perna, vão necrosar o pé, vão perder os dedos, vão gerar incapacidade funcional e vão precisar da previdência social. Eu fiz essa conta para um juiz em Brasília e para o Ministério Público Federal em relação às doenças psiquiátricas, porque eu gosto muito de saúde mental. Eu pedi ao Ministério da Economia para levantar para mim dos CIDs da saúde mental, né, os EFs, qual era a maior demanda de incapacidade temporária e definitiva, a invalidez e a incapacidade do auxílio-doença. E por incrível que pareça, são doenças mentais tratáveis. E aí eu digo, bom, então a gente gasta 21 milhões por ano de incapacidade para depressão, ansiedade. Raramente era esquizofrenia, eram os são psicoses graves, né? Psicoses graves. E por que essas pessoas estão inválidas ou no auxílio-doença há 2 anos?
porque elas não conseguem receber o tratamento. Ela vai a primeira vez no posto de saúde, aí o médico que não é especialista prescreve amitriptilina, prescreve uma outra droga mais fácil de encontrar. Aí no outro mês ela vai receber, porque ele prescreveu 60 dias, aí já não tem mais amitriptilina, aí ele troca. Ela nunca atinge o nível sérico da droga que possa fazer efeito. Quando é uma doença mais grave, como uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, aí ele recebe num mês uma medicação, aí no outro mês acabou, aí ele tem que mudar a medicação. Como é que estabiliza o doente? Impossível, né? Não estabiliza no SUS, é difícil. Então, eles geram um prejuízo muito maior para a Previdência Social, que vai pagar para o resto da vida um salário mínimo de incapacidade para essas pessoas. Que se a gente pudesse tratar e torná-las... Então, a falta que faz uma insulina e um antihipertensivo no SUS, quando ele falta e você tem os AVCs enchendo os corredores do HGF, os pés diabéticos enchendo os corredores do HGF, é imensa. Então, o judiciário precisa entender isso. Se ninguém for lá disser, graças a Deus, hoje a gente tem muitas câmaras técnicas do judiciário com o Ministério da Saúde. Legal. A gente já tem mais ou menos assim uma série de pareceres bioéticos falando disso. E a gente faz isso nos hospitais. Hoje os comitês de bioética nos hospitais, eles são fundamentais. Porque eu tenho um quantitativo de leitos de UTI muito pequeno. E eu tenho na fila hoje da regulação, se a gente ligar, uma pessoa de 92 anos, eu tenho uma criança de 15, eu tenho um adulto de 21. E aí as pessoas dizem assim, e aí, Mayra, mas a gente vai deixar morrer o de 91? Não, a gente vai escalonar as prioridades. Que decisão difícil, né? E a gente fez isso várias vezes, todos os dias, na beira do leito, Sim. né? Mas eu não quero falar mais disso não, Mayra, que a gente tá falando coisa mais pesada aqui. Eu queria lembrar, você sabe que toda vida que eu penso em você, eu lembro de, não sei se vai lembrar desse episódio, 2012 ou 2013, pouco antes você assumir o sindicato, que nós participamos da primeira reunião daquele levante, eu vou chamar assim. No meio da rua. No meio da rua. A gente começou na MC, Sim. Eu, você, Carmelo Neto, doutor Jorge Magalhães, e foi um movimento que tomou um corpo, tanto é que você foi aclamada, eu vou dizer assim, como a presidente do Sindicato dos Médicos, né? Então, e acredito que o movimento sindical, ele teve que mudar, né? Ele teve que se repaginar, você já falou um pouquinho, mas assim, o que é que você acha que mudou de lá para cá? E o que é que você acha, qual é o papel hoje do sindicato médico, né? Na promoção da saúde, efetivamente, na mudança, na promoção das boas práticas de saúde. O que é que o sindicato pode fazer para isso? Lembrando os teus tempos lá. Essa pergunta, todas as vezes que eu vou a algum fórum liberal, as pessoas me perguntam, mas como é que você foi presidente de um sindicato? E aí a primeira coisa que eu explico é assim, a gente precisava mudar o sindicato dos médicos do Ceará. E de fato o Brasil é o país, acho que do mundo, que tem mais sindicatos. E a maioria desses sindicatos são de oportunistas, claro, né? A gente está vendo aí o irmão do Lula roubando dinheiro da Previdência Social para desviar para um sindicato, e vários sindicatos fajutas que servem como um aparato ideológico para o Estado. Mas a gente aqui tinha um sindicato que também era muito ideológico, 75 anos de colegas que servem a uma ideologia totalitária, filiados ao PCdoB, e que não traziam benefícios para os médicos. A gente nem se interessava em ser sindicalizado e não ofereciam nada de resposta para a população. Porque se você escolheu a medicina como profissão, o seu objetivo maior é servir, melhorar a vida das pessoas enquanto médico. E o sindicato não falava com a sociedade. E aí as pessoas, Mayra, tu tem que ser candidata, mas como é que eu vou ser presidente de um sindicato se eu sou contra sindicato? E uma das primeiras coisas que a gente teve a satisfação foi que acabou o imposto sindical quando a gente chegou lá. E aí eu disse, só vai se filiar nesse sindicato quem achar que o trabalho dele é importante. E aí, a minha maior alegria é que a gente passou de 1.500 sócios para 6.000. Eu lembro demais. As pessoas entenderam, foi quantos por cento, né? As pessoas entenderam que se o trabalho é bom, se ele oferece qualidade, eu vou me afiliar a essa instituição, porque é com a minha contribuição que ela vai conseguir fazer mais entregas. Então, foi uma resposta muito bacana. E a gente criou o Sindicato Cidadão, que ouvia as pessoas denunciavam, eu estou no leito do corredor de tal hospital. E a gente passou a denunciar isso aí publicamente e resolveu a vida de muitas pessoas assim, denunciando. Nós colocamos um ministro da Saúde para fora do governo federal.
O ministro veio aqui visitar o HGF e eu fui lá, enquanto presidente do sindicato, dizer para ele que era um absurdo, porque ele dizia que tinha uma luzinha vermelha na sala dele do ministro da Saúde, que sabia todos os locais quando os corredores existiam. Eu falei, o senhor não faz nada. A gente está denunciando isso aqui no Ceará já há vários meses, o corredômetro, se eu ver a luzinha acender, o senhor não faz nada. E aí o ministro caiu, porque saiu no Jornal Nacional. Então, a gente denunciou os corredômetros, o jornal New York Times veio para cá para cobrir os corredômetros, o Profissão Repórter veio aqui para cobrir a denúncia do piscinão do HGF. Isso não é orgulho para ninguém, né? Ou seja, não é, mas o sindicato foi cidadão. Ele mostrou que o médico não pode trabalhar em más condições. Se o doente não está em boas condições, a gente também não está. Quando eu tenho uma unidade que tem 30 leitos de UTI, tem 54 pacientes, os profissionais entram em burnout, a enfermagem entra em burnout, os profissionais médicos, enfermeiros, quem trabalha lá não fica satisfeito com o seu trabalho, rende mal e o doente sofre as consequências. Claro, porque assim, quando eu faço, eu tenho que atender um médico para cada 10 leitos, eu atendo 30 numa noite, o 30 não recebe a mesma atenção. É humanamente impossível. E como é que você acha que o médico lá na ponta consegue ter poder, digamos assim, para mudar essa situação? Como é que você acha que o médico está lá no plantão, no UTI do HGF, consegue mudar a situação? Infelizmente, ele hoje, como médico operacional, ele não consegue, não. Ele tem que estar, eu acho que, recebendo o apoio das entidades médicas, daí o sindicato é importante, né, para cobrar. A gente tem muito serviço precarizado aqui. E eu não sou contra o que a gente chama, às vezes, de precarização. Por exemplo, pessoa jurídica, eu não sou contra. Eu acho que a gente pode escolher a forma como a gente quer trabalhar. O grande problema hoje é que a gente tem a terceirização da terceirização. Isso é um caos. Essas ONGs que estão vindo aqui para o Nordeste, elas mandam os médicos abrirem uma pessoa jurídica, aí a pessoa jurídica contrata outras pessoas jurídicas que vai cobrar dela. Então, assim, é o crime organizado. Gerindo unidade de saúde. É uma outra coisa ruim da política. Ela direciona a gestão dessas unidades para grupos políticos que depois vão devolver o valor que recebem no momento oportuno das campanhas eleitorais. Mas o médico, assim, a gente no HGF, com os corredores superlotados, você faz o quê? O melhor do seu trabalho, com o que a gente pode. Nós não podemos mudar aquela realidade, mas eu posso, para aquele doente ali naquele momento, é o seu diferencial, oferecer o que eu tenha de melhor, mesmo em situações adversas. E não me calar. O medo é muito grande, as pessoas têm medo de denunciar, mas eu acho que a gente não pode calar. Não pode deixar de dizer que o sistema continua sem funcionar, que nesse momento a gente tem centenas de pacientes nos corredores de Messejana, do HGF, do Alberto Seib, e cobrar. Fila de cirurgias, cirurgias eletivas por fazer, Sim. Várias vesículas aí para serem retiradas. Então, assim, realmente a gente ainda vive um caos eterno de saúde, né? Então, a pandemia foi só um espelho que as pessoas... A janela finalmente foi aberta, foi né? agudo demais, né? E a janela foi aberta. As pessoas conseguiram olhar para dentro da saúde e ver que já vivemos um caos. Eu sei que você tem seu compromisso agora, assim... Eu lamento que você tenha esse compromisso, mas eu sei que é importantíssimo, né? Mas muito obrigado por você ter vindo aqui, Mayrose. Na verdade, a gente podia fazer uns 5 ou 6 programas contigo aqui. A gente volta. Eu quero que você volte mesmo, até porque a gente já identificou que outros assuntos fazem sentido aqui pra gente. Pra mim, é uma verdadeira honra, de verdade, é um presente te ter aqui, né? De novo, sou um fã, sou um admirador do seu trabalho, da pessoa que você é, dos valores que você levanta e tem na vida, né? Conheço um pouco da sua família, filhos maravilhosos, né? Com missões já dadas aí, bem encaminhadas na vida, graças a Deus. Eu só tenho que desejar muita saúde, muita paz, né? Que seu espírito siga elevando-se, né? E que você mantenha a sua coragem para ajudar a gente, né? Lá dentro do Congresso, dentro dos hospitais, porque ainda assim você nunca abandonou a medicina ainda é a sua vida, né? A política está aí, mas a política às vezes pode ser traiçoeira, né? Sim. E eu queria finalizar, além do agradecimento, reforço, queria que você deixasse aí uma mensagem para os novos médicos, para os estudantes de medicina, ou para quem seja interessado na saúde. O que é que a gente pode esperar do futuro? O que é que eles podem fazer para mudar o futuro da saúde, né? E também encabeçarem bandeiras, terem essa coragem, que não é todo mundo que tem. Deixa uma mensagem para os novos médicos aí. A mensagem, acho que para os jovens médicos é
é algo que é ruim, mas que pode ser transformado em algo bom. A gente tem hoje uma abertura indiscriminada de escolas médicas e a projeção é que em 2030 a gente tenha no Brasil 1 milhão de médicos. É óbvio que isso vai acarretar a precarização do trabalho médico, o aviltamento dos nossos valores salariais, das nossas remunerações, o aumento da precarização dos vínculos trabalhistas. E a gente sabe que isso vai trazer sofrimento. O padrão de vida muda, as pessoas têm um anseio de que o médico é classe média e a tendência por essa quantidade infinita de médicos que a gente está tendo aí, sobretudo já aqui no Ceará, eu acho que hoje já são 13 ou 14 faculdades Já de temos medicina. 22 faculdades de medicina. Mas no meio disso tudo, existe uma oportunidade da gente não perder o equilíbrio e da gente exercer a medicina hipocrática verdadeira, com valores que sempre foram os valores da medicina e a gente se distanciou. Que a gente buscar a nossa paz espiritual, a gente levar para o doente, né, o conhecimento de que além daquele corpo doente, existe uma alma que também precisa de tratamento e nós podemos também ser os tratadores dessa alma. Quando a gente se espiritualiza, quando a gente conhece mais da própria filosofia, né, quando a gente aprende muito sobre virtude, sobre valores, a gente consegue tratar não só a pessoa física, mas a alma. Então, nós podemos fazer muita diferença. Talvez ao longo desses próximos anos o dinheiro não vai ser mais o diferencial para atrair para a medicina, mas ela ainda é, para mim, a profissão mais linda do mundo, porque nós temos uma oportunidade única de, diante de uma pessoa em sofrimento, a gente poder ser, a partir daquele momento, a mudança, né? A trazer, como eu disse, a cura física e ajudar na cura espiritual. Então, usem, né, isso a favor de vocês, se espiritualizem, leiam muito de filosofia e para quem não conhece, eu queria apresentar o Médicos de Cristo, depois entrem lá no Instagram. É uma associação cristã que eu faço parte, mudou muito a minha vida. A gente aprende muito sobre a bioética e a ética cristã. Serve para a nossa vida privada, no nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos esposos, mas serve sobretudo para a nossa melhor atuação nos nossos ambientes de trabalho. Faz muita diferença e aí é o convite que eu deixo para todo mundo. Depois eu mando o link para quem quiser. E quem quiser fazer o treinamento Saline é só um dia, né? De 8 da manhã às 5 da tarde. O Saline é um treinamento para a gente ser sal e luz do mundo. Perfeito. Então é muito bacana e tudo baseado em ciência. Onde é que a gente... Arroba... Entra no site do Médicos, né? Médicos de Cristo. Certo. E aí .com.br. A gente manda lá, no site tem os calendários de quando vão acontecer os cursos. O Saline a gente fez um aqui agora em Fortaleza, deve ter outro agora no segundo semestre, acho que setembro ou outubro. Legal. Então é muito bacana, porque a gente aprende como e baseado em ciência. Eu falei muito de espiritualidade e hoje o Conselho tem o Comitê de Espiritualidade baseado em ciência. Porque a gente não vai se alongar mais aqui, Maíra, porque senão você vai chegar atrasado. Mas depois a gente vai vir falar especialmente desse tema. Vou ter agora uma conversa com o Rodrigo Astoff sobre espiritualidade e medicina, e eu acho que ela vai abrir minha mente, me preparar para a nossa conversa. De qualquer maneira, eu acho que sim, se para você faz sentido que a gente propagandeie aqui, se para você faz sentido que a gente, quando torna a medicina realmente limitada, a gente consegue mudar a saúde das pessoas, a gente consegue tocar, a gente consegue ver a vida de uma forma diferente, segue a gente, curte, compartilhe o Medicina Limitada. Foi um prazer, Maíra, mais uma vez estar aqui. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus, até o próximo episódio. Satisfação minha. Obrigado.